A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Aqui quem vos fala é pastor Dr. Marcos Rodrigues. Nosso canal é EBD em Ação. E se você não é inscrito, se inscreva, toque lá no sininho, compartilhe e dê aquele like abençoado que é para ajudar o canal. E compartilhe com os colegas, pastores, amigos, alunos, e nosso canal crescer. Esse canal é uma bênção de Deus na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos tratar hoje sobre a revista da Escola Dominical, a lição da revista da Escola Dominical, da educação cristã continuada. E trata-se do livro de 1 Samuel e 2 Samuel. O tema da revista é obedecer é melhor do que sacrificar. E a lição de número 7 é 1 Samuel 18 a 20, que tem como tema Davi e sua amizade com Jonatas. O texto áureo diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. A leitura bíblica para estudo está em 1 Samuel 20, versículo 30 a 43. Eu não vou fazer essa leitura aqui, meus amados, porque vai ficar muito extenso e você, professor, aluno, ouvinte, com certeza vai fazer essa leitura na sua casa quando estiver acompanhando aqui o nosso vídeo, né? A leitura bíblica para estudo é 1 Samuel 20, capítulo 20, versículo 30 a 43. A verdade prática diz assim: a amizade é uma expressão da graça de Deus, do qual Jesus é o maior modelo. Jesus é o nosso amigo por excelência, né? E com certeza isso nos engrandece, nos faz vitoriosos, porque Cristo é o nosso amigo fiel, né? Então nós vamos estudar, meus amados professores e alunos da EBD, da Educação Continuada, né? E nós tratamos na lição passada sobre Davi e Golias, e agora é a amizade de Jonatas com Davi. Jonatas, nós sabemos que era o filho de Saul, necessariamente seria o herdeiro, né, do trono de Saul. Só que Deus havia rejeitado Saul, segundo nós conhecemos a palavra de Deus, e Jessé ungiu a Davi como rei. Então Davi realmente era o sucessor de Saul. Mas ele tinha uma amizade com Jonatas que era diferenciada, porque na verdade causa até estranheza, porque Saul era perseguidor de Davi, mas Jonatas nunca comprou essa briga do pai contra Davi. Ele sempre esteve ao lado de Davi e também ao lado do seu pai. Ele não entrou em choque, porque a amizade é isso. Para ter amigos nós não precisamos estar em choque, puxando o tapete de alguém, dizendo isso ou aquilo, fazendo contenda, fofoquinha e fazendo qualquer coisa que possa prejudicar um ao outro. Não, a amizade ela é uma coisa que com certeza é boa e agradável, e com certeza é coisa de Deus. Só para fazer menção aqui, a gente reclama muito das redes sociais, é bem verdade que algumas coisas prejudicam, mas daí nós estamos com um canal aí para abençoar vidas, né? Então isso é muito bom. E fazia tempo, eu faço parte de uma geração de uma cidade do Pará, precisamente Icoaraci, uma terra amada, um distrito de Belém, chamada Vila Sorriso, e eu faço parte da minha juventude ali. Eu fui líder de jovem de algumas pessoas ali, e nós, cada um foi para o seu lado, cada um procurou sua profissão, se formou e cada um foi para o seu lado. Mas as redes sociais criaram um grupo de amigos, chamado Amigos para Sempre, os APS. Quero mandar um abraço aqui para todos os APS, esses nossos amigos abençoados. Saudade de vocês, vamos nos encontrar em breve no Marajó, em Monsaraz, hein? Não esqueçam disso. E através das redes sociais criamos uma rede de amigos, que se tornou Amigos para Sempre. Dessa reunião de Amigos para Sempre,
da rede social, virou uma associação, a ABPS, Associação Beneficente Amigos para Sempre. E trabalhamos no social, fazemos um evangelismo, missão, todos são amigos. E a gente começou a rever pessoas que fazia muito tempo que a gente não via. E o interessante de tudo isso é que a gente viu que certas pessoas que a gente dizia não vai dar certo, falava no íntimo, esse aí não vai dar certo, e hoje é uma benção. E hoje nós estamos fazendo encontros, já fizemos o primeiro, vamos para o segundo encontro, e é uma bênção, porque é uma amizade sincera. E um ajuda o outro. Muitas vezes precisa de alguma coisa, olha, vai no PV, ou a associação se une e ajuda, e é uma bênção. Então, isso é fruto de uma amizade. Como nós estamos falando de amizade, eu senti a necessidade de falar sobre a nossa associação dos ABPS. Um forte abraço aí ao nosso presidente, o nosso irmão Daniel Catanede e a todos os diretores. É uma associação que veio da amizade e agora somos amigos para sempre. Um forte abraço. Mas continuando aqui o nosso assunto, tirando essa particularidade, o comentarista ele traz alguns tópicos aqui que vão se dividir em subtópicos. O primeiro tópico que ele fala aqui sobre o valor da amizade, que está em 1 Samuel 18, de 1 a 15. Ele diz no subtópico: primeiro, a amizade é imprescindível, a amizade é rara, é uma virtude bíblica. Aí nós vamos começar a trabalhar já esse primeiro tópico para a gente ganhar tempo. Quando ele fala o valor da amizade, ele diz assim: em tempos nos quais o amor se esfria e os amigos são virtuais, o que dizer da amizade autêntica e não fingida? Aí ele vai começar a relatar aqui os subtópicos. Quando ele fala em amizades virtuais, a gente está falando de amigos do Facebook, né? Amigos do WhatsApp, Instagram e outras redes sociais. A gente chama de amigo, adicione um amigo, mas muitas das vezes a gente nem conhece, é apenas uma questão de uma amizade virtual, que muitas vezes nem é sincera. Eu falei do exemplo aqui que nós tivemos no nossa juventude, que a gente se conhecia na época que não tinha o WhatsApp, não tinha nada. O WhatsApp nos uniu e nós fortalecemos não só virtualmente, mas presencialmente, fazendo missões e ação social através dessa amizade. E ele fala aqui que a amizade é imprescindível. 1 Samuel 18, 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi e Jonatas o amou com a sua própria alma. A amizade não é algo opcional, mas uma necessidade humana que não estamos impedidos de desfrutar pelo fato de sermos crentes. A amizade não é opcional. Veja bem, tem muitas das vezes que a gente percebe que a gente tem mais intimidade com um amigo do que com o próprio irmão. E a Bíblia mesmo diz que é amigo mais chegado que um irmão. Alguém fala assim, de maneira bem grosseira, né? Que amigo a gente escolhe, parente nasce. É uma coisa meio grosseira, mas a gente escolhe as amizades, né? A amizade ela não é algo opcional. Ela surge de uma necessidade humana. Todos nós temos necessidade de ter amigos, ter uma amizade, e amizade sincera. Então ele diz aqui, o ambiente cristão de comunhão e amor é um espaço fértil para a manifestação da amizade. Quem nunca precisou de amigos para desabafar e conversar livremente, bem-aventurado quem os tem. Amigos de caminhada no reino são uma riqueza de graça divina. Não há como prescindir dele, não há como dispensá-los. A amizade é uma relação não hierarquizada, na qual o compadrio e a identificação nos faz estar em absoluta igualdade com alguém que nos ajuda a caminhar responsavelmente a sermos nós mesmos na presença de Deus. Sem amizade, nossa vida seria pobre e sem brilho. Imagine você sem amigos. Imagine você sem uma amizade. Talvez você vive em qual mundo se não tem amigos? Porque a gente precisa de amigos. Alguém disse que a verdadeira amizade é como saúde perfeita.
Seu valor raramente é reconhecido até que seja perdida. Profundíssima também é a fala de Charles Swindoll. Amigos são como árvores frondosas que oferecem sombra em tempos difíceis, porém só os tem quem planta. A verdade é essa. Amizade, amigos são como árvores frondosas que oferecem sombra. Tem amigo que é uma verdadeira sombra. Quem é que não tem um amigo que confidencia algo a ele, de coisas que ninguém sabe, só você e seu amigo? Ele diz, amigos são como árvores frondosas que oferecem sombra em tempos difíceis, porém só os tem quem planta. Quem planta amizade, com certeza vai colher amizade. O segundo subtópico, ele fala, a amizade é rara. 1 Samuel 18:3. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Amigos não são achados aos montes. A amizade verdadeira não é algo que se consegue a todo instante, ou como se diz popularmente, em qualquer esquina. Você com certeza, quando teve um amigo, você conquistou aquele amigo, ele conquistou você. Há uma verdadeira amizade ali a ponto de você ter até condições de falar coisas íntimas, coisas secretas para esse amigo. E você não encontra amigo em qualquer esquina. Eu vou ali na esquina agora, eu vou arranjar um amigo. Não existe isso. A amizade é algo muito íntimo, muito particular. E ele diz assim, não é uma coisa qualquer que se consegue sem esforço e investimento. A amizade autêntica exige que se coma sal, juntos por um longo tempo, e quiçá lágrimas e angústias para se consolidar e criar raízes profundas. A amizade, muitas das vezes, ela surge da adversidade. Muitas das vezes passando por luta, por dificuldades. E é uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Verdadeiros amigos são aqueles que ajudam no meio à dificuldade, mas os verdadeiros amigos são aqueles que sonham e desejam e projetam e se alegram com o teu sucesso. O verdadeiro amigo, ele não só está ali no momento da dificuldade. Quando você é abençoado, galgou alguma coisa, ele está feliz contigo também. Por quê? Porque ele é teu amigo. A poesia do cantor popular, eu quero ter 1 milhão de amigos. Pode ser bonita, mas não é factível. Amigo não é algo que se tem aos milhões. Pode ter muitos seguidores de rede. Nós estamos aqui batalhando para conseguir seguidores de redes sociais, ou canais, mas não é uma amizade como essa amizade que tem na intimidade, essa amizade rara, essa amizade imprescindível, como era de Davi e Jonatas. Ter milhões de amigos, eu não sei se a gente consegue ter, mas que tenha pelo menos um. Eu digo, eu tenho um amigo. Isso significa que você está se relacionando, entendeu? Socialmente. E nós vamos aqui agora, quando ele fala a questão da amizade, ele entra no tópico 3, dizendo que é uma virtude bíblica. 1 Samuel 18:4. Desposou-se Jonatas da capa que vestia, deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. A amizade é uma virtude amplamente mencionada na literatura secular e também nas escrituras sagradas. O posterior pranto de Davi por Jonatas mostra quão virtuoso pode ser uma amizade autêntica. Você vai ler isso em 2 Samuel, capítulo 1, 17 ao 27. Na Bíblia temos exemplos de traições, como o dos irmãos de José, de amizades belas e profundas, como a de Ruth e Noemi, e Davi e Jonatas. Então a amizade é uma virtude cara e tão valiosa que nem Jesus prescindiu dela, nem Jesus desprezou a amizade. O Novo Testamento registra, por exemplo, o notório apreço que Jesus tinha por Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus e suas irmãs, a ponto de o portador da notícia da doença de Lázaro relatá-la a Jesus desta forma: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava Lázaro como um amigo. Ele chorou quando soube que Lázaro havia falecido. Era uma amizade sincera. Se Jesus tinha amigos, imagine eu, pastor Marcos, esse pobre mortal, não vou querer ter amigos? É claro que eu quero ter amigos. E tenho muitos amigos que são da minha sinceridade, da minha intimidade. Mas tem aquele que é mais chegado,
do que um irmão. Não é isso? E ele fala aqui ainda: houve inclusive um homem chamado de amigo de Deus, Tiago, capítulo 2, versículo 23. Eu queria fazer menção numa coisa, quando ele fala aqui amigo de Deus, que tem uma pessoa designada na Bíblia que é como a única pessoa designada como um verdadeiro amigo de Deus, que se chama Abraão. Abraão, ele se intitulou, e Tiago fala isso, que ele é amigo de Deus. E quando ele fala que é amigo de Deus, é porque todo o sistema que Abraão teve o cuidado de sair da sua parentela, acreditando na promessa de conquistar uma terra, ser pai de multidões e pai da fé, isso trouxe a Abraão a imagem de amigo de Deus. Era como se Abraão tivesse uma intimidade diferente com Deus. E uma leitura adicional aqui, para a gente enriquecer: amigos se relacionam sem receios. Amigos gostam de estar perto e deleitam-se na comunhão. Abraão era amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Deleita-se nele. Seu maior prazer é viver para a sua glória e usufruir a sua intimidade. Saibamos que esse é seu desejo e convite. Depende de nós. Não servimos a um ídolo mudo, mas um Deus pessoal que se relaciona com os seus. João 10, 27. Abraão era amigo de Deus, ele tinha intimidade, ele se deleitava na comunhão com o Senhor, com o seu Deus. É como a gente faz com a amizade, eu falei no começo desse vídeo. Hoje nós nos deleitamos na comunhão da amizade com os nossos amigos que foram da nossa época de juventude, adolescência, e hoje estamos fazendo amizade. Agora nós temos filhos, e vem netos, e vem assim outras coisas que vão se familiarizando e tornando-se amigos, e agora virão uma nova amizade. Mas isso tudo veio da comunhão. E aí a Bíblia diz que Abraão tinha comunhão com Deus, com o Altíssimo. Por isso ele era chamado amigo de Deus. No tópico 2, nós vamos estudar aqui na revista Davi e Jonatas. 1 Samuel 20, versículo 1 ao 31. A amizade desinteressada, a amizade inabalável, a amizade improvável. Aí ele fala aqui: a amizade de Davi e Jonatas era uma amizade desinteressada. 1 Samuel 20, versículo 1 diz: então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa e qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Olha essa situação. A amizade aqui entrou em choque, porque Saul prometia matar Davi e Jonatas era amigo de Saul, amigo de Davi. E o comentarista diz assim: a amizade autêntica não convive com interesses. Meu amigo, se você tem um amigo interesseiro, fique esperto. Ele está querendo colher alguma coisa de você. E é perigoso até te trair e levar informações indevidas, indesejáveis para outras pessoas. É o famoso leve e traz. Ele recebe daqui, leva para ti, depois leva de ti para outra pessoa. É um espírito do leve e traz, né? A amizade autêntica não convive com interesse. É uma relação desinteressada. É gratuidade. Relação de interesse chama-se negócios. Se você está tratando com um amigo que tem interesse, é negócio, né? Para ser real e pura, a amizade precisa ser livre. Se o critério for vantagem a serem auferidas, o que existe é outra coisa, não amizade. A amizade existe e persiste apesar das inconveniências, que só o amigo, enquanto for conveniente, confortável e interessante, é um aproveitador. Cuidado que você pode estar lidando com um amigo aproveitador. Vou tomar aqui uma água aqui para molhar a garganta. Você pode estar diante de um aproveitador. Isso é perigoso. É interessante e digno de nota que Jonatas nunca viu Davi sentado no trono. Ele não viveu o suficiente para ver seu amigo chegar no posto de rei. Sua amizade não tinha a ver com supostas recompensas que ele poderia receber. A amizade é um pacto que é feito sem a previsão de que um dia o outro será grande, rico, famoso e poderá nos recompensar.
Não importa, o maior exemplo de amizade desinteressada nas Escrituras é a de Jesus por nós. Ele mesmo disse que ninguém tem maior amor do que ele, que deu a vida pelos seus amigos, por mim e por você. Jesus, portanto, é o modelo de amizade. Ele deu a vida pelos seus amigos. A amizade de Davi e Jonatas era uma amizade inabalável. 1 Samuel 24, versículo 4. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejas, eu te farei. Inabalável é aquilo que permanece, que se mantém fixo, imperturbável. A amizade de Davi e Jonatas enfrentou muitos contratempos e reveses, mas se manteve firme até o fim da vida. A argamassa que os mantinha unidos era a confiança. Parafraseando o falar de Jonatas, é como se ele dissesse assim: eu vou ser fiel a você, Davi. Meu pai está procurando matá-lo, mas eu serei um amigo leal. Somos assim? Será que a gente é leal com nossos amigos? Uma vez aconteceu um ato comigo, fazia faculdade ainda de Direito, e eu tinha um amigo muito chegado, amigo de a gente chorar junto, a gente sofrer junto, dividir um refrigerante com pão junto, aquela fase difícil de universitário. E eu descobri uma situação de que ele tinha uma namorada e a namorada estava fazendo algumas coisas ali que de repente estavam desagradando o relacionamento, né? E de repente ela pegou, eu vi aquilo, eu me achei no direito de falar para ele aquela situação. Eu perdi o amigo, porque ele não acreditou, ele começou a entender que realmente era invenção minha, que eu estava querendo. Simplesmente eu liguei aqui o ar, que senão vai ficar bem difícil para a gente continuar. E de repente ele ficou triste comigo e nós perdemos uma amizade. Mas eu quero dizer assim, como disse aqui, parafraseando João, que eu vou ser fiel a você, Davi. Meu pai está te procurando matá-lo, mas eu serei um amigo leal. Eu tentei ser um amigo leal, mas ele interpretou de maneira errônea e a amizade foi desfeita. Mas o amigo, na verdade, quando ele fala alguma coisa, ele está falando para o bem daquela pessoa, dizendo assim mesmo: eu estou falando porque sou teu amigo, eu quero ver o teu bem. Amigo não abandona o outro nos tempos difíceis. Amigo não deixa o outro à beira do caminho. Mesmo depois da morte do seu amigo, Davi demonstra consideração aos descendentes de Jonatas, que é no caso de Mefibosete. Tão grande era a consideração, sua amizade perdura e continua mesmo quando o outro já não vive. Existe um crime ou uma questão de respeito a direitos do falecido, né? Vilipendiar o falecido, a imagem do falecido, é o chamado direito à imagem. E mesmo depois de morto, de falecido, o amigo ele tem que ser respeitado. Tem gente que costuma fazer o seguinte: morreu, agora eu vou falar por trás, vou contar os podres todos, né? Que a gente dizia que era leal e acaba ficando desleal depois da morte. Davi, mesmo depois da morte de Jonatas, ele permaneceu leal na sua amizade e cuidou da família de Jonatas, dos sobreviventes da família de Jonatas. Isso é muito lindo. Isso é uma amizade de Deus. Terceiro tópico, a amizade improvável. 1 Samuel 2:31. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Saul falando para Jonatas: esse teu amiguinho aí não vai dar certo. Tu não está seguro no trono. Então manda matar. Essa premissa é incontestável. Vejamos que Jonatas seria o herdeiro legal do trono após a morte de seu pai Saul, e Davi era o concorrente mais próximo ao mesmo trono, tendo sido inclusive ungido para isso. Davi foi ungido rei. Como uma amizade assim ia se sustentar? Você saber que de repente alguém vai te suceder e é seu amigo. De repente você trabalha no escritório, trabalha numa firma, e você sabe que aquele teu amigo, tu descobre que aquele teu amigo será o gerente e ele vai ser o teu superior. Será que essa amizade permanece? Essa amizade continua?
Ou você começa a viver um momento de eu vou trair, vou começar a falar os podres que eu sei. Isso acontece muito no nosso cotidiano porque a gente acaba sendo desleal. Mas eu já falei no começo desse vídeo, o verdadeiro amigo, ele está do lado daquele que está passando luta, mas ele se alegra com o sucesso do seu amigo. Meu amigo hoje recebeu, galgou isso aqui, parabéns, esse é meu amigo. Porque o sol nasce para todos e a bênção vem para todos também, é só buscar que a bênção virá. Aí o comentarista diz, a amizade, portanto, é algo que exige e demanda gente boa, cheia de caráter e de palavras. Se em algum momento Jonas traísse Davi, indubitavelmente este seria morto. Se Jonas pelo menos contasse onde Davi estava, ele ia morrer. Porque o pai de Jonas estava querendo matar Davi. Mas ele foi leal, tinha um bom caráter e era gente boa e um amigo leal. Que nós tenhamos amigos como Jonas e Davi. Amigos leais, amigos sinceros, que têm compromisso com a amizade. Que quando vê o amigo na pior, diz, eu vou ajudar. Mas quando vê o amigo bem, diz, olha, esse é meu amigo. Eu estou junto dele. Parabéns por ele. Trocou de carro, o carro dele é melhor do que o meu. É meu amigo. Não tenho inveja. Tem muita gente que tem inveja, por conta da inveja acaba uma amizade, dizendo, é desse jeito porque eu não consigo. Você vai conseguir, confia no Senhor, ora mais, busca o Senhor. Você sabe qual é a intimidade que o teu amigo tem com Deus? Então procura ter a tua intimidade também com Deus. Né? E o terceiro e último tópico, ele fala sobre os ensinamentos. Né? Os ensinamentos que nós extraímos desta amizade de Davi e Jonatas. Né? Ele fala aqui, a amizade exige lealdade, a amizade exige sinceridade, a amizade exige confiança. Aí você diz assim mesmo, a amizade exige lealdade? Olha o que a Bíblia diz aqui, 1 Samuel 20, 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e ele disse, por que há dele morrer? O que fez ele? Lealdade é sinônimo de fidelidade, é honrar uma história construída juntos. Tá? Eu volto aqui para o nosso assunto do começo da nossa associação de amigos para sempre. Nós construímos uma história juntos. Eu me lembro que quando eu assumi a mocidade naquela época, eu era solteiro e muita dificuldade, e culto de jovem era difícil. Nós tivemos um pastor de saudosa memória, pastor Antenor Vital Cantanhete, um grande homem de Deus, mas era um homem que entendia a juventude. E quando ele me comissionou para ser esse líder de jovem, eu tinha um monte de jovens que eram da minha idade praticamente, diferença de poucos anos ou alguns da minha idade. E como é que fica essa situação? Era difícil, mas era uma amizade construída na lealdade e na fidelidade e na história de cada um. Hoje eu vejo pais de famílias abençoados, ricos ali, pessoas abençoadas, e eu digo, olha, foi construída por uma história. Davi e Jonatas tinham uma história de amizade. É como tem hoje muitos amigos que chegaram a passar necessidade juntos, viveram ali naquela situação difícil, mas hoje estão bem. Tem uma história construída na amizade. Nenhum desprezou o outro. Tem uma coisa que eu fico preocupado quando eu vejo amigos presunçosos que hoje galgaram alguma coisa, não eram nada. Galgaram alguma coisa, hoje desprezam, tratam com diferença. Não querem cuidar, desprezam, não ajudam. Para quê? Tá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, consegui, agora essa pessoa vem, não. Ajude. Porque amanhã você pode estar plantando hoje para amanhã colher bênçãos de Deus. Talvez amanhã você pode estar na mesma situação, mas aquele amigo diz, olha, eu vou cuidar dele, porque ele cuidou de mim. Quando eu me lembro, eu faço muito referência a um filme, que o menino do pijama listrado, que fala sobre os campos de concentração, onde o pai do menino rico era um nazista e o menino do pijama listrado era judeu, filho de um judeu, e a cerca os separavam. Mas através de um buraco na cerca, eles conseguiram criar uma amizade de história, uma amizade tão leal, que é triste o final do filme, mas é uma mensagem que diz o seguinte,
São amizades que têm história. É uma amizade que não foi feita ali por coisas mínimas, foi uma história. A amizade cresceu que eles acabaram, o menino do pijama listrado convidou ele para passar, ele foi passando pelo buraco, passou para o campo de concentração, vestiu uma roupa do pijama listrado, que era a roupa dos judeus que estavam ali presos, né, pelo nazismo, e acabou sendo confundido e infelizmente foram levados à câmara que incendiava lá, e o pai viu que perdeu o filho por conta daquela situação. Mas era amizade, foi uma amizade tão rica que eles acabaram se unindo e eles não viram as diferenças. A amizade tão rica, tão poderosa, que eles não viram a diferença, que essa seja a nossa amizade diante de Deus, que a gente não veja as diferenças. Tem diferenças? Tem. Mas a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Então, é suportar aquele amigo. Muitas vezes ele fala muito, mas é meu amigo. Tem até umas músicas que cantam por aí, né? Ele é desse jeito, mas é meu amigo. E a amizade construída numa história, numa lealdade, ela permanece. E isso agrada a Deus. Então a amizade exige lealdade. Seja leal. Não use de traições. Jesus tinha um amigo. Jesus tinha os 12 apóstolos e um traiu. Mas quando Judas chegou no Getsemane e tinha combinado de dar um beijo, ele olhou para Judas e disse: o que fazes aqui, amigo? Jesus sabia da história de Judas, mas naquele momento ele disse: esse é meu amigo. Ele considerava Judas como amigo. Judas não foi leal, traiu, mas ele considerava Judas um amigo. Sem lealdade, a amizade torna-se impossível, pois ela é uma virtude de caráter. Tem a ver conosco, primeiramente com quem somos, só depois com o que o outro fez ou deixou de fazer. Por isso, os traidores são desprezíveis. Nada é mais desprezível do que a traição. Meu amigo, a traição de um amigo é triste. É como se fosse um castelo de cartas desmoronando, porque você confidenciou algumas coisas que ninguém sabe, só ele. E muitas das vezes, por você não fazer alguma coisa que ele queria, ele se torna teu inimigo e te trai. Isso acontece na obra. A gente tem amigos, obreiros, e muitas vezes a gente não consagra, não separa para um cargo, não dá o cargo que ele queria, ele se torna inimigo. Mas era amigo, comia na mesma mesa, comia no mesmo prato. É o chamado cuspir no prato que comeu. E eu vou fazer uma referência aqui, que o comentarista fala: quando escreveu a Divina Comédia, no século XV, Dante Alighieri estratificou o inferno e colocou na camada mais baixa e mais abjeta os traidores. A Divina Comédia é um livro de Dante Alighieri que fala sobre as partes do inferno que ficam lá, né? Falando ainda sobre amizade leal, amizade que exige lealdade, olha o que o comentarista fala aqui. Quando escreveu a Divina Comédia no século XIV, Dante Alighieri estratificou o inferno e colocou na camada mais baixa e mais abjeta os traidores. Para ele não havia ninguém pior. É a ausência de lealdade que faz muita gente viver pulando de uma comunidade de fé para outra. Gente cujos compromissos não possuem o ingrediente da lealdade. É que vive pulando de uma igreja para outra. Fatal lealdade aos vínculos. Falta lealdade aos vínculos. Igreja não é padaria ou açougue, que alguém muda só porque o outro fica mais perto de casa. Essa questão que Dante Alighieri exemplificou nas partes do inferno, ele coloca a parte mais baixa, a pior parte, a parte mais horrível, os traidores. É difícil conviver com traidores, amados. E é muito complicado porque você se depara com isso, você se depara com aquele obreiro que lhe trai, com aquele músico que quer ser o regente da banda, da orquestra, e acaba lhe traindo, e diz que é seu amigo, almoça com você, vive com você, viaja com você, tem amizade com a sua família, mas na hora ele trai. Isso não é lealdade, isso é falsidade, e isso é perigoso.
É como aquele crente que fica mudando de igreja. Eu vou para aquela ali porque tem pão, aquela ali tem carne, aquela ali tem isso. Não. Você sabe qual foi o Senhor da sarça que te chamou. Então permaneça. Confie no Senhor, permaneça. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Você está mudando de igreja. Permaneça onde o Senhor tem te chamado. Fique lá, confia no Senhor, seja amigo, leal, companheiro do teu pastor. Que um dia ele vai embora, vai ser mudado de campo, e você continua firme no supremo pastor que é Cristo Jesus. Segundo tópico, a amizade exige sinceridade. 1 Samuel 20, 41. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos, Davi, porém, muito mais. Ora, se não há sinceridade é porque não existe confiança. E se ela não existe, a amizade não sobrevive. Você confia no seu amigo? Esse que está dizendo que é seu amigo, você confia nele? Se tem sinceridade, tem confiança, ele é teu amigo. Em qualquer relacionamento profundo, incluindo a amizade, não pode haver temor de sermos verdadeiros. Amigos nos deixam à vontade para sermos transparentes e sinceros. Amigos não usam a fraqueza do outro para tripudiar ou oprimir. Por isso mesmo, a amizade também é um ambiente de cura. Um amigo diz a verdade em amor. Sabe repreender para o bem do outro. Se você sabe repreender o amigo com sabedoria, você pode curar esta situação que o amigo está vivendo. Essa é a razão de Provérbio dizer que leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbio 27, 6. Concordo com a frase de Timothy Keller. Amigos verdadeiros são como cirurgiões, somente nos cortam no sentido de curar-nos. O outro tópico, a amizade exige confiança. 1 Samuel 20, 42. Disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. A confiança, que a amizade existe, é uma característica cada vez mais ausente em nossa sociedade. Isso porque todos os dias somos bombardeados com notícias de pessoas enganando outras. Lamentavelmente, isso ocorre até mesmo dentro de um grupo de amigos, de famílias, até dentro de igrejas. Isso ocorre rotineiramente. Aquele que diz que é amigo, até mesmo dentro da família, e acaba causando contenda, porque não tem confiança. A sua amizade não é confiável. Confiança é a crença na sinceridade de alguém. Quem confia não teme, baixa as armas e se vulnerabiliza diante do outro, andando tranquilo. Quando fez seu pacto com Davi, Jonatas lhe entrega sua capa, sua armadura, sua espada e seu arco. Que gesto lindo, está lá em 1 Samuel 18,4. É um gesto lindo, diz o comentarista. Um guerreiro do mundo antigo entregar suas armas era uma forma de dizer, eu confio em você. Ele se desarma. Esse é um gesto que nenhum guerreiro faria se não confiasse. Que está entregando as suas armas. Tudo que ele tem para se defender, ele está entregando àquele amigo. Diante do amigo, podemos ficar vulneráveis. Por isso o poeta brasileiro disse que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, no coração. Tem amigo que é maravilhoso, é leal. Deus colocou ele no nosso caminho para nos abençoar. Ele é valioso demais, o amigo. O verdadeiro amigo corre riscos. Essa é a ideia. Tem a ver com a capacidade de nos doarmos. Ao entregar suas armas a Davi, Jonatas não deu apenas presentes, mas se doou e se entregou. A doação de si mesmo é a superação máxima do egoísmo. Confiança é isso. As pessoas à nossa volta confiam em nós. Você é uma pessoa confiável? Você é um amigo que nós podemos confiar?
que as pessoas que estão ao teu redor, os teus líderes ou os teus subordinados, podem confiar? Olha o gesto de Jonatas para Davi. E deu de presente as suas armas, mas está dizendo: olha, Davi, eu estou aqui de coração aberto. Eu sei que tu tem alguma coisa de Deus aí, e eu não vou competir contigo, porque Deus é contigo também. Mas eu estou dizendo aqui, eu te amo, você é valioso para mim, você é um amigo. Esse é o segredo da amizade, tá? Nós temos amigos? Sim. Confiamos nele? É amigo leal? Não anda nos traindo? É igual Davi e Jonatas? Uma amizade sincera, uma amizade leal, uma amizade que tem a proteção de Deus? Então, se você tem um amigo, e na amizade que foi, na essência da amizade de Davi e Jonatas, você realmente tem um amigo da parte de Deus na tua vida. Na aplicação pessoal, para a gente encerrar, diz: a amizade é muito importante. Devemos cultivá-la sendo amigo e tendo amigos. Tem que ser amigo e ter amigos. A exemplo de Davi e Jonatas. Jesus também teve amigos e tornou-se o paradigma da amizade. Ainda que a gente erre, somos seres humanos, mas Jesus é nosso amigo. E Ele coloca nos nossos caminhos amigos mais chegados do que o irmão. Você tem hoje amigos? Glorifique a Deus. Que seja uma amizade como Davi, a amizade de Davi e Jonatas, uma amizade sincera, uma amizade rara, uma amizade leal. Mas um cuidou do outro. E mesmo após a morte de Jonatas, Davi se responsabilizou pela família, porque havia falado isso, essa promessa a Jonatas. Teu amigo faleceu, mas tem a família, tem a esposa, tem os filhos. Cuida dele também como você cuidava. Cuida dessa família como você cuidava dele. Seja amigo, companheiro, não traidor. A traição é abominável. Você ter um amigo desleal e traidor é você caminhar com Judas. Mas que você não tenha nenhum Judas no seu caminho. Tenha sim um Jonatas, um Davi, que abençoa, é um símbolo de amizade. E acima de tudo, Jesus na tua vida, Jesus na tua amizade, que é o paradigma da amizade. É o exemplo de amizade, é Jesus. Vocês fiquem na paz, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Só uma explicação, amados. O nosso canal EBD em Ação, ele tem sempre durante a semana 2 vídeos. O primeiro vídeo é com relação jurídica, direito, para as igrejas. E inclusive eu vou fazer de terça para quarta um vídeo sobre liberdade religiosa. Acompanhe o nosso canal. Eu fiz um vídeo essa semana, eu tinha acostumado a escrever como advogado. Eu fiz um vídeo essa semana sobre a questão da lei que foi aprovada, sancionada pelo atual presidente, que fala sobre a questão que não existe vínculo empregatício entre o pastor e a igreja. E esta semana eu quero falar sobre a liberdade religiosa. Vou tocar naquele assunto daquela missionária que foi detida lá no Mato Grosso. E até onde vai a nossa liberdade religiosa? Será que nós temos poder absoluto na liberdade religiosa? Ou é relativa? Ou o que pode acontecer? Até onde vai os nossos direitos na liberdade religiosa? Eu vou fazer esse vídeo, você compartilha aí, se inscreva no canal e participe. Veja esse meu vídeo que eu fiz aí sobre a lei que proíbe o vínculo empregatício entre igreja e pastor. Então, assine o nosso canal, compartilhe, toque o sininho e dê aquele like abençoado, que isso é muito importante para o nosso crescimento desse canal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém.